Hayato era um cavaleiro poderosíssimo que fingia ser fraco só para poder ficar de bobeira no banheiro feminino. Só que tudo muda quando ele, sem querer, derrota a garota mais popular da escola num duelo. A partir daí, todo mundo quer uma prova da espada dele. No seu primeiro dia na academia, Hayato estava andando tranquilamente para a aula quando um lenço caiu bem na cara dele. Percebendo que tinha vindo de uma janela aberta, ele pulou para devolver o objeto e, ao chegar lá, viu uma garota seminua chamada Jules, que gritou desesperada ao vê-lo. Ele tentou se explicar rapidinho, mas Jules só mandou ele virar de costas para se vestir. Quando terminou, ela ficou extremamente agradecida por ele ter devolvido o lenço, dizendo que aquilo era muito importante para ela. Só que no instante seguinte, Jules começou a carregar seus poderes, e Hayato, sabiamente, saltou pela janela bem na hora em que ela virou uma versão raivosa de Dominadora do Fogo. Só que isso não impediu a fúria de Jules de segui-lo, e ela o desafiou publicamente para um duelo, exigindo restaurar sua honra. Hayato tentou usar toda a sua lábia de ninja fujão para escapar da situação, mas um rapaz qualquer na multidão jogou nele um sabre de luz modificado, forçando-o a aceitar o duelo. As regras eram simples. Quem destruísse o distintivo do outro seria o vencedor. Então, a Princesa do Fogo não perdeu tempo e atacou Hayato com suas lanças flamejantes. Música. Ele desviou de todas com facilidade. Jules, então, aumentou a velocidade dos ataques na esperança de desequilibrá-lo, o que funcionou por alguns segundos, até ele recuperar o controle e contra-atacar. Ao ver isso, os alunos ficaram impressionados e começaram a comentar, baixinho, que talvez Hayato sobrevivesse ao primeiro episódio, o que só deixou Jules ainda mais irritada. Ela tentou humilhá-lo com uma bola de fogo gigantesca, mas em vez de fugir como um covarde, Hayato correu direto para ela e cortou tudo com a finesse digna de um pilar das chamas. Quando se aproximou dela, ele a empurrou para o chão, salvando-a de uma flecha misteriosa que havia sido disparada da multidão. Só que, em vez de gratidão, a ingrata começou a reclamar. Música. Hayato estava prestes a dar uma bronca nela quando os dois perceberam, ao mesmo tempo, que ele estava usando um dos, digamos, pontos altos dela como travesseiro de mão. Jules gritou de vergonha na hora e tentou incinerá-lo. Foi então que Cláudia, Música, a presidente do conselho estudantil, apareceu bem a tempo e impediu a relocação permanente de Hayato, o que deixou Jules roendo os dentes de raiva. Cláudia explicou que o duelo estava nulo e sem efeito, porque Hayato ainda não tinha completado oficialmente o processo de transferência, deixando a princesa fervendo de indignação. Depois disso, Cláudia levou Hayato até sua sala e o recebeu formalmente na academia. Ela também explicou que, como estudante bolsista transferido, ele tinha apenas uma obrigação: vencer no Festa, que era basicamente as Olimpíadas, só que para gente capaz de disparar bolas de fogo e trocar golpes dignos dos Vingadores. Só que, infelizmente, a academia deles era o arsenal do torneio. Mas Cláudia tinha esperanças de que Hayato pudesse ser o artilheiro que faltava. Em troca, ele receberia tudo o que desejasse. E ao ouvir isso, Hayato disse que não tinha nenhum grande desejo. Cláudia ficou chocada, um perdedor sem ambição nenhuma, e perguntou então por que ele tinha vindo para a academia. Ele respondeu que estava procurando sua irmã, desaparecida há muito tempo, já que sabia que ela também havia estudado lá. Ao pesquisar no banco de dados, Cláudia descobriu que Haruka havia se retirado da academia 6 meses após a matrícula, por motivos pessoais. Não havia nenhum registro dela participando de festas ou de qualquer atividade escolar, o que fez Cláudia duvidar se Haruka realmente tinha sido aluna ali. Mesmo assim, ela sugeriu investigar os dados de combate da arma Orgalux que Haruka usava na época, chamada Cerveresta, praticamente impossível de manejar por causa do poder absurdo que carregava. Só que, ao verificar, Cláudia percebeu que os dados estavam corrompidos. Ela então informou que todo aluno tinha direito a escolher uma arma Lux, e Hayato perguntou se poderia usar a Cerveresta. Cláudia disse que precisava organizar isso primeiro, entregando-lhe uma arma qualquer por enquanto. Depois, de repente, ela o abraçou por trás e disse que estava muito feliz por terem finalmente se encontrado, deixando o garoto completamente confuso. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele foi apresentado à turma pela professora com aquela cara de delinquente e, pra piorar, sentado bem ao lado de Jules, que ainda queria a cabeça dele numa bandeja. Depois da aula, ele tentou consertar as coisas, perguntando se poderiam começar de novo, como amigos, e ela respondeu que preferia se casar com um porco. Depois que ela saiu andando, um garoto chamado Yabuki disse a Hayato para não levar o mau humor de Jules para o lado pessoal, já que ela odiava basicamente tudo e todo mundo. Yabuki também contou que Jules era a princesa herdeira do seu reino e nunca tinha perdido um duelo desde que se matriculara. E era justamente por isso que ela ocupava, no momento, o 5º lugar no ranking geral da escola. Enquanto caminhavam para fora, Hayato entregou de repente a Yabuki a arma que havia sido lançada nele durante o duelo, dizendo que estava agradecido. Surpreso, Yabuki perguntou como Hayato sabia que tinha sido ele quem arremessara a arma, e Hayato respondeu, tranquilo, que reconhecera a voz dele. Antes que Yabuki pudesse perguntar se ele era, secretamente, um vampiro, a voz escandalosa de Jules cortou a conversa. Ela estava discutindo com um cara chamado Lester, que ocupava o 9º lugar do ranking.
Lester estava tentando arrastá-la para outro duelo, mas ela não tinha o menor interesse, já que o havia derrotado 3 vezes seguidas. Quando tentou ir embora, Lester ficou furioso, agarrou o braço dela com força e derrubou o lenço que ela sempre carregava. Quase instantaneamente, Jules atingiu um nível de fúria digno da Azula. Hayato interveio na hora, e quando Lester percebeu quem era, tentou brigar com ele também. Só que, quando Yabuki começou a filmar tudo, o amigo do brigão o aconselhou a recuar, e o durão desistiu na mesma hora. Antes de sair, ele jurou a Jules que faria ela reconhecer seu talento. Jules só ficou o observando sem dizer nada, e depois se virou para Hayato, querendo saber se ele tinha algum tipo de síndrome de herói. Ela avisou que era melhor ele se meter na própria vida, porque numa academia daquelas não era difícil colecionar inimigos. Curioso, Hayato perguntou por que uma realeza como ela estava numa academia comum, e ela admitiu, sem rodeios, que era pelo dinheiro. Aparentemente, ela precisava de bastante grana, e o primeiro grande saque estava marcado para o Festa da Fênix. Ao ouvir isso, Música Yabuki perguntou se ela já tinha parceiro, já que aquele festa era em duplas, e ela admitiu que não. Só que deixou bem claro que isso não tinha nada a ver com sua simpatia natural, e sim com o fato de que ainda não tinha encontrado o parceiro ideal. Quando perguntaram que qualidades esse parceiro ideal deveria ter, a garota começou a descrever, literalmente, um cavaleiro de armadura reluzente, e os garotos ficaram sem resposta. Nesse momento, Yabuki recebeu uma ligação e saiu correndo, deixando Hayato sozinho para pedir a Jules o caminho até o dormitório masculino. A garota achou hilário que ele nem tivesse verificado o mapa e riu tanto que chegou a chorar de rir. Ver Jules tão descontraída naquele instante fez a Hayato soltar um elogio, e isso deixou a falsa tsundere completamente sem jeito. Ela apontou o caminho certo e mandou ele ir embora, mas a Hayato perguntou se ela poderia lhe dar um tour pela academia e pela cidade algum dia. Jules não queria nem um pouco, mas depois que a Hayato disse que ela não tinha nada a perder com isso, acabou concordando. No dia seguinte, quando Hayato e Yabuki entraram na sala, Hayato cumprimentou Jules, e para a surpresa geral, ela respondeu. Normalmente, ela tratava as pessoas como se fossem o John Cena da vida, invisível, mas Jules alegou que estavam exagerando. Enquanto ela se sentava, fervendo por dentro, a garota do outro lado de Hayato ergueu a cabeça, e ele levou um choque ao reconhecer sua velha amiga, Saya. Ela havia se mudado para o exterior 6 anos antes, mas agora estava de volta e se matriculara na academia porque o pai queria que ela fosse sua embaixadora de marca, não remunerada para a nova linha de armas dele. Claro que ela tinha outro motivo para entrar na academia, mas se recusou a revelar quando Yabuki perguntou. Bem nesse instante, a professora entrou, e ao ver Saya, foi direto perguntar por que ela tinha faltado no dia anterior. Saya admitiu, sem vergonha, que sua cama a havia sequestrado, o que lhe rendeu um cascudo na cabeça e uma detenção disfarçada de aula de reposição. Depois que a professora se afastou, Hayato zoou Saya por causa do amor incondicional que ela tinha por dormir. E enquanto trocavam gracinhas, Jules ficava ali, sentada, parecendo uma namorada ciumenta. Mais tarde, no mesmo dia, enquanto Hayato e Saya conversavam de novo, Jules interrompeu tudo para levar Hayato num tour pela academia. Saya achou muito suspeito que a rainha do gelo da escola quisesse de repente ser guia turística, então insistiu que ela seria quem mostraria o lugar. Isso levou a uma discussão entre as duas sobre quem merecia mais esse papel, baseado em quanto tempo cada uma estava na academia. De repente, Música Cláudia se agarrou em Hayato do nada, dizendo que ela era a mais qualificada de todas, já que praticamente crescera dentro da academia. Ao ouvir isso, as garotas mandaram ela ler a sala, e até Hayato lembrou a ela sobre o conceito de espaço pessoal. Cláudia fingiu estar ofendida, mas depois explicou a Hayato que precisava que ele assinasse alguns documentos para o teste de compatibilidade com Lux no dia seguinte. Depois que ele assinou, ela se virou para sair, mas não sem antes se vangloriar diante de Saya e Jules, dizendo que teria a Hayato só para ela no dia seguinte. Jules não conseguia acreditar no tamanho da cara de pau de Cláudia e Saya concordou plenamente. Vendo que as duas estavam enfim se entendendo, Hayato aproveitou a oportunidade para convencê-las a lhe darem o tour. Surpreendentemente, Saya nem conhecia bem o terreno da academia, e quando Jules a confrontou sobre isso, ela admitiu ser a presidente honorária da Associação dos Sem Senso de Direção. Assim que as duas começaram a discutir de novo, Hayato sugeriu uma pausa e se afastou para comprar bebidas. Assim que ele saiu de vista, Saya perguntou a Jules por que ela não tinha insistido em fazer o tour sozinha. Jules explicou que devia a vida a ele, já que ele a salvara durante o duelo delas. Ao ouvir que os dois tinham duelado, Saya perguntou qual tinha sido o resultado, e Jules revelou que Cláudia havia anulado tudo. Para a surpresa de Jules, Saya apontou que, se não fosse por Cláudia, ela teria perdido o duelo de qualquer jeito, porque Hayato estava em outro nível completamente. Quando ela comentou que ela e Jules estavam no mesmo nível, Jules tentou desafiá-la ali mesmo, mas foi interrompida pelas mesmas flechas usadas no duelo anterior. Dessa vez, o culpado estava bem à vista, e quando ele tentou atacá-la com as chamas em forma de lança, seu cúmplice apareceu para defletir o ataque. Em retaliação, Saya disparou contra os dois com seu lançador de granadas Lux absurdamente grande, destruindo a fonte de água e espirrando água em tudo e todo mundo.
Ela então perguntou a Jules se queria continuar o duelo. Mas antes que a princesa respondesse, Hayato voltou e, ao ver toda a destruição, ficou preocupadíssimo. Só que, quando percebeu que as garotas estavam completamente encharcadas e com as roupas transparentes, ele ficou vermelho e tentou desviar o olhar. Jules imediatamente tentou se cobrir ao entender o motivo. Mas Saia, a embaixadora sem vergonha, ficou lá, orgulhosa e exposta, o que quase fez Jules surtar de vez. No dia seguinte, quando Hayato se encontrou com Cláudia, ela informou que nenhuma pista havia sido encontrada na cena e que Jules se recusara a aceitar um esquema de segurança. Hayato não conseguia entender por que a princesa era tão cabeça dura, mas Cláudia disse que ela devia ter um bom motivo. Eventualmente, os dois chegaram ao centro de testes e encontraram Lester, que também tinha vindo fazer seu teste de compatibilidade. Ele não ficou nada feliz de ver Hayato, mas não havia muito o que fazer, e na hora do teste, Lester foi primeiro. Ele escolheu a Cerveresta, mas sua compatibilidade era de apenas 32%, e quando tentou forçar a arma a se submeter, ela o rejeitou de forma brutal. Ainda assim, ele insistiu, e quando sua compatibilidade despencou para o território negativo, foi aconselhado a desistir. De repente, a Cerveresta começou a se comportar de forma estranha, e Hayato sentiu como se estivesse sendo enrolado por correntes invisíveis por alguns segundos. Só que a arma parecia estar desafiando-o, e quando Hayato deu um passo em frente, ela tentou atacá-lo. Hayato desviou dos golpes com facilidade e finalmente conseguiu dominar a arma por completo. Isso elevou sua compatibilidade para 97%, deixando todo mundo boquiaberto. Horas depois, já de noite, Hayato entrou sorrateiramente no dormitório feminino, porque Cláudia tinha pedido para vê-lo e ficou de língua enrolada quando ela apareceu vestindo apenas um roupão. Só que Cláudia agiu como se nada fosse, oferecendo-lhe uma cadeira, o que ajudou a relaxá-lo um pouco. Ele então perguntou se ter um quarto privado era um dos privilégios de ser presidente do conselho, e ela disse que não. Só quem tinha um ranking alto ganhava quarto privado, e se Hayato subisse no ranking, teria acesso a todos aqueles benefícios. Depois começaram a conversar sobre o verdadeiro motivo daquele chamado, e Cláudia mostrou a Hayato o arquivo com informações sobre todos os candidatos ao Festa da Fênix. Coincidentemente, quase todos tinham desistido por causa de lesões nas últimas semanas. Cláudia suspeitava que eles haviam sido atacados, do mesmo jeito que Jules, mas não havia como provar. Lester e seu amigo estufado Randy eram os principais suspeitos, já que não tinham álibi para o horário em que Jules e Saia foram atacadas no dia anterior. Por isso, Cláudia queria que Hayato se tornasse a sombra de Jules, já que ele era o único com quem ela se sentia confortável. Curioso, Hayato perguntou por que Cláudia estava tão preocupada com a segurança de Jules, e ela alegou que estava apenas cumprindo seu dever como presidente do conselho. Ela então prometeu recompensá-lo pelos serviços prestados e surpreendeu Hayato ao colocar a mão bem em cima de uma das partes mais expostas dele. O garoto virgem entrou em pânico instantâneo, mas teve lucidez o suficiente para fugir antes que qualquer coisa acontecesse. Alguns dias depois, Hayato e Jules se encontraram para o tour pela cidade, e Hayato ficou impressionado com o visual casual dela. Jules não gostou nem um pouco de ser encarada, e ficou tão sem graça com o elogio dele que quase esqueceu como formar uma frase inteira. Mesmo assim, ela recuperou a compostura e o tour começou oficialmente. Ela mostrou a ele as arenas de festa, e Hayato se surpreendeu com a quantidade delas. Jules explicou que os duelos faziam parte do estilo de vida deles, então as arenas eram necessárias para evitar que a cidade se transformasse numa zona de guerra completa. Logo depois, a dupla parou para almoçar, e enquanto comiam, Hayato aconselhou Jules a não sair sozinha por aí, já que ela era um alvo em potencial, mas ela recusou o conselho de bandeja. Bem nesse momento, Lester apareceu com seus capangas idiotas procurando fumaça, mas Jules disse que não estava interessada. Quando ele tentou insistir com força, Hayato interveio e perguntou se todos aqueles shakes de proteína tinham entupido os ouvidos dele. Lester ficou furioso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os amigos o convenceram a recuar, e ele saiu com o grupo. Jules elogiou Hayato pelo bom trabalho, e ele apenas deu de ombros. Mais tarde, no caminho de volta para a academia, os dois cruzaram com alguns alunos da Academia LeWolf, que estavam prontos para começar uma briga. Só que aquilo era só uma armadilha, e Jules percebeu que seus atacantes deviam ter pagado aqueles alunos para distraí-la. No segundo seguinte, ela virou o jogo contra eles, deixando apenas um consciente para poder interrogá-lo. O garoto admitiu que não conhecia quem tinha pagado, mas ao tentar descrevê-lo, apontou de repente para uma figura encapuzada, bem atrás deles. Jules foi correndo atrás da pessoa, só para descobrir que tinha caído em outra armadilha. Ela conseguiu desviar do ataque, mas quando Hayato chegou para ajudar, se tornou o novo alvo. Por sorte, ele defletiu o tiro com sua arma Lux emprestada, sofrendo apenas um rasgo na camisa. Os atacantes fugiram na hora, mas Jules não saiu correndo atrás deles, e em vez disso começou a repreender Hayato por tentar fazer o papel de herói de novo. Hayato apontou com calma que aquilo tinha funcionado a favor deles, e ela não teve como discordar. Então, ela pediu que ele fosse até o quarto dela mais tarde. Dessa vez, quando ele entrou pela janela, ele avisou primeiro,
E Jules não estava dessa vez no meio de cobrir suas partes. Mas ela pediu de repente que ele tirasse a camisa e ele entrou em pânico, achando que ela queria explorar a câmara secreta dele. Ao perceber que os pensamentos dele estavam completamente na sarjeta, ela ficou envergonhada e disse que ele não precisava colocar a salsicha no gelo. Ela explicou que só queria remendar a camisa dele, e Ayato se surpreendeu que uma princesa soubesse usar agulha e fio. Jules ficou tímida com o comentário, dizendo que suas habilidades não eram tão boas assim, sendo sincera. Ela também revelou que só se ofereceu para consertar a camisa porque não queria dever mais nenhum favor a ele, então Ayato atirou. Enquanto ela costurava, Ayato ficou sentado sem jeito na cama dela, olhando o quarto até notar uma foto na janela. Curioso, música ele perguntou sobre as pessoas na imagem. E mesmo brava porque ele tinha tocado no objeto, ela contou que eram suas amigas. Ela as conhecera quando se meteu em problemas com uns vagabundos, depois de fugir do palácio escondido. Naquela época, ela não sabia quem eram aquelas garotas, mas quando voltou ao palácio, descobriu que elas moravam num orfanato num bairro pobre, e ficou intrigada. Então começou a segui-las secretamente, sempre que fugia, escondendo sua verdadeira identidade. Ela acreditava que as freiras sabiam quem ela era, já que a fundação criada pela sua falecida mãe havia fundado o orfanato, mas o dinheiro estava cada vez mais curto, e ficava mais difícil, ano após ano, arrecadar fundos. Foi assim que ela decidiu se matricular na academia e conseguir o financiamento necessário vencendo festas. Ayato acreditava que, sendo a princesa do país, ela poderia arrecadar o dinheiro de outra forma, mas Jules disse que não era tão simples assim. A família real era, basicamente, uma marionete da Fundação Empresarial Integrada, que controlava a maior parte do mundo, então aquele era o único caminho possível para ela. Quanto mais falava sobre a situação, mais irritada ela parecia, mas também mais determinada, e foi por isso que Ayato não tentou consolá-la ali. No momento em que ela terminou de costurar a camisa, entregou a peça de volta e mandou ele cair fora. Mas a atenção de Ayato se voltou para o lenço dela. Vendo isso, Jules revelou que as garotas tinham lhe dado aquele lenço de aniversário anos atrás, e que ele havia se tornado seu bem mais precioso. Tudo o que ela contou fez Ayato vê-la sob uma luz completamente diferente, e por isso, quando chegou à aula no dia seguinte, ele se aproximou dela com mais naturalidade. Só que Jules estava tão concentrada numa carta que nem percebeu a presença dele, até ele chamá-la. Isso o deixou desconfiado, e ainda mais quando ela saiu correndo da escola no instante em que o sinal final tocou. Enquanto ele ficava ali, parado no corredor com Yabuki, Cláudia chegou trazendo a serveresta e notou que ele estava incomodado. Yabuki explicou a ela que era por causa de certa loirinha problemática, e quase imediatamente, Ayato percebeu que Jules poderia estar em perigo. Ele acreditava que ela não tinha lhe contado sobre a carta porque não confiava nele, mas Cláudia discordou. No que dependia dela, Jules estava tentando mantê-lo afastado do perigo, justamente porque se importava. Aquela frase fez Ayato lembrar da promessa que Haruka fizera de sempre protegê-lo. Então, ele decidiu que era hora de proteger alguém, para variar. Ele saiu correndo, mas Cláudia o chamou e arremessou a serveresta em sua direção, dizendo que ele ia precisar dela. Enquanto isso, Jules já havia chegado ao local marcado e sobreviveu por pouco a um teto que despencou sobre ela. Ela então chamou seu atacante misterioso, e quando ele se revelou, ela não ficou nem um pouco surpresa ao ver que era Silas, o outro amigo de Lester. Ele a elogiou por ter descoberto que era ele, e Jules disse que foi graças a um deslize dele mesmo, quando tentava acalmar Lester no distrito comercial no dia anterior. Suas palavras fizeram Silas perguntar se Ayato tinha provocado Lester de propósito, e Jules respondeu que era bem possível. Ela havia percebido que Ayato era mais astuto do que deixava transparecer, e Silas comentou que deveria ter mirado em Ayato corretamente naquela floresta. Aquele comentário deixou Jules furiosa, mas Silas mandou ela se calmar, dizendo que não machucaria Ayato se ela desistisse do festa. Jules respondeu que não negociava com terroristas, e sacou sua arma Lux, se preparando para atacar. Só que, de repente, Lester falou, perguntando a Silas se ele era realmente o culpado por tudo. Aparentemente, Lester havia recebido uma carta supostamente de Jules, pedindo que ele fosse até o prédio abandonado para um duelo. Ele nunca esperou encontrar Silas ali, se vangloriando de seus atos maléficos, e ficou furioso quando Jules revelou que Silas havia atacado os outros alunos porque uma academia rival tinha comprado seus serviços. Silas não negou nada e ainda admitiu que atraiu Lester até ali para que ele levasse a culpa em seu lugar. Enfurecido, Lester tentou atacar Silas, mas foi impedido por uma das marionetes dele. Mesmo assim, ele não recuou e conseguiu destruir aquelas marionetes. Então Silas convocou ainda mais, cercando tanto Jules quanto Lester. Lester lutou com tudo o que tinha, mas seus músculos enormes não foram suficientes, e ele acabou dominado. Quanto a Jules, ela usou suas chamas para se defender, mas as marionetes eram demais para ela sozinha, e ela terminou encurralada contra a parede. Silas então começou um daqueles discursos típicos de vilão, mas ela mandou ele parar de fingir que merecia todo aquele tempo de tela. Ela também revelou que já tinha descoberto que era a Academia Alecante que ele havia vendido sua dignidade, e Silas ficou genuinamente surpreso.
Só que o fato de ela estar chegando tão perto da verdade só a colocou em mais perigo, porque agora ele precisava eliminá-la de vez. Bem quando uma das marionetes estava prestes a executar aquele plano covarde, Hayato chegou e fez um resgate de última hora digno de filme. A reação de Jules ao vê-lo foi de pura irritação, porque ele tinha simplesmente entrado de sola no problema que ela vinha tentando protegê-lo. Hayato disse que agradecia a intenção, mas então perguntou quem protegeria ela, já que ela só se preocupava em proteger os outros. Jules não conseguiu responder, então ele respondeu por ela, dizendo que ele seria seu protetor a partir de agora. As palavras dele a deixaram completamente sem jeito, e a versão mais gentil dela apareceu de novo. Só que Silas interrompeu o momento de conexão dos dois com uma de suas marionetes maiores, dizendo a Hayato que não lembrava de tê-lo convidado para sua festinha particular. Quando ele mencionou que Hayato não conseguiria derrotar todas as marionetes, nem com a Serveresta, Hayato simplesmente respondeu: "Pode apostar." Quando Silas soltou seu exército de marionetes, Hayato carregou Jules com o braço livre e liberou seu poder. As marionetes de Silas não tiveram a menor chance depois disso, e o cara ficou possesso ao ver o que estava sendo feito com sua criação. O pior de tudo é que Hayato tinha descoberto como ele controlava as marionetes, então cada ataque delas se tornou completamente inútil. Quando todas foram destruídas, Silas surtou completamente e revelou sua carta na manga. Uma marionete inspirada num gorila gigantesco. Ainda assim, não foi páreo para Hayato, que a derrubou em poucos minutos. Vendo isso, o aterrorizado Silas decidiu que era hora de fugir, tentando escapar usando uma das marionetes já derrotadas. Hayato pediu a Jules que esperasse enquanto ele o perseguia, mas ela disse que não havia necessidade, e usou seus poderes para voarem os dois até Silas. O rapaz começou a suplicar por misericórdia ao vê-los, mas Hayato não deu ouvidos e cortou a marionete pela metade. Hayato não estava nem um pouco preocupado por ter derrubado alguém do céu, já que Silas era um Genestella e não morreria por causa da queda. Além disso, Pládio já estava esperando para recebê-lo, então não havia motivo para se preocupar com uma fuga. Enquanto os dois admiravam o pôr do sol, Hayato sentiu uma dor aguda de repente e gritou, o que preocupou Jules na hora. Só que ela não conseguia ver as correntes invisíveis se enrolando nele, e quando ele desmaiou, ela ficou lá, tendo que sustentar todo o peso do corpo dele. Enquanto isso, Hayato sonhava com o passado, com Haruka realizando um ritual para amarrá-lo naquelas mesmas correntes invisíveis. Ela dizia que era para protegê-lo, mas Hayato não entendia do que precisava ser protegido e acabou apagando de novo. No momento seguinte, ele acordou no presente e percebeu que estava deitado sobre as pernas de Jules. Ela explicou que Cláudia estava vindo buscá-los e não deixou ele se sentar quando tentou. Hayato não teve escolha e voltou a se recostar. E foi então que ela perguntou quem tinha lançado aquele feitiço de contenção nele. Hayato admitiu que fora Haruka, e Jules deduziu que era para impedi-lo de usar seus poderes. Ele confirmou que ela estava certa, explicando que podia usar suas habilidades por, no máximo, 5 minutos antes que o feitiço ativasse e o derrubasse. Confusa, ela perguntou por que Haruka faria uma coisa daquelas, e ele disse que também gostaria de saber, mas ela havia desaparecido há 5 anos. A expressão de Jules foi de pura pena, mas Hayato a tranquilizou, dizendo que estava bem, e que Haruka devia ter selado seus poderes por um bom motivo. Ele então perguntou se ela já tinha encontrado seu parceiro ideal para o festa, e se ofereceu para assumir aquela vaga, já que ela ainda não tinha. Jules tentou recusar, usando o poder limitado dele como desculpa, mas ele a garantiu que estava bem. Também lembrou que agora era o protetor dela, e ela ficou toda sem jeito, finalmente concordando em formar dupla com ele. Enquanto isso, Silas ainda estava em fuga, mas Cláudia acabou o alcançando e ferindo-o gravemente. Bem nesse momento, Yabuki apareceu e perguntou se ela pretendia usar a situação, colocar Alecante em dívida com eles. Cláudia ignorou a pergunta e disse que confiaria Silas a Yabuki e as Estrelas das Sombras, para que fizessem o interrogatório. Sem que eles soubessem, estavam sendo vigiados por câmeras de segurança pertencentes aos empregadores de Silas. E um deles comentou que já tinham dados suficientes, graças às marionetes que forneceram a Silas. Dias depois, Cláudia participou de uma reunião com os presidentes dos conselhos estudantis das outras academias. Pouco depois de a reunião começar, Dirk, da LeWolf, e Ernest, da Geraldworth, começaram a discutir, e Ernest quase arrancou a cabeça de Dirk do pescoço, literalmente. Só que Dirk não se abalou nem um pouco, e depois que Ernest recuou, Dirk trouxe à tona um rumor que tinha ouvido. Aparentemente, Seidu-Khan e Alecante estariam trabalhando juntas para criar uma nova arma Lux, e ele queria saber se as duas estavam secretamente tramando algo por trás. Cláudia garantiu que a colaboração havia sido organizada pelos canais oficiais e acrescentou que os resultados seriam divulgados publicamente. Dirk continuou desconfiado, sentindo que havia algo estranho. E Fan Xinglu trouxe à tona a recente mobilização das Estrelas das Sombras, insinuando que algo tinha acontecido entre Seidu-Khan e Alecante. Cláudia fingiu ignorância e, com jeitinho, conseguiu convencer todo mundo a seguir com a agenda do dia. De repente, Shuma, o presidente do conselho de Alecante, pediu que asteriscos fossem permitidos para inteligências artificiais no próximo festa. Enquanto isso, de volta à Academia Seidoukan,
Ayato corria para encontrar Jules quando bateu, sem querer, numa garota chamada Kirin. Os dois começaram a se desculpar ao mesmo tempo, mas foram rudemente interrompidos por um homem, tipo um pai Karen, reclamando que Kirin estava fazendo-o esperar. A garota correu na hora até ele, deixando Ayato se perguntando de quem era aquele pai insuportável. Mais tarde, enquanto ele e Jules treinavam, ela não pegou leve nem um pouco, mas Ayato conseguiu acompanhar seus ataques e evitar a derrota. Quando finalmente decidiram parar por ali, discutiram estratégias, e Jules avisou Ayato para não aceitar nenhum desafio. Ela não queria arriscar expor as habilidades e o estilo de luta dele para os futuros adversários, e Ayato prometeu se comportar. Eles ainda estavam no meio da discussão quando Saya entrou, junto de Lester, reclamando de como Jules estava monopolizando o tempo de Ayato. No que dependia de Saya, os dois faziam ginástica de plot, sempre que ficavam sozinhos, mesmo sem ter provas disso ainda. Aquele comentário irritou Jules, e como esperado, as duas começaram a discutir. Ignorando as duas, Ayato perguntou a Lester como ele estava, já que tinha ficado internado por causa do ataque de Silas. Lester respondeu tranquilo que estava bem, mas isso não impediu Ayato de continuar a conversa. Ele perguntou por que Lester tinha chegado junto com Saya, e o grandão disse que pegara a pirralha no caminho. Saya ouviu aquilo e exigiu justiça imediata para os verticalmente desafiados, mas claro, ninguém dá atenção à minoria. Lester então agradeceu Ayato meio sem jeito pelo papel que ele desempenhara durante o incidente, e Ayato sorriu. Bem nesse momento, Cláudia entrou junto com as engenheiras estudantes de Alicante, e uma delas, Ernesta, parecia extremamente animada em estar lá, enquanto Camila era muito mais reservada. Eram exatamente as mesmas que tinham contratado Silas e observado sua queda para coletar os dados de combate necessários. Ninguém na sala sabia disso, mas Jules era esperta demais para o próprio bem. Ela percebeu na hora que aquela colaboração era o preço que Seidukan tinha que pagar para evitar que Saya os processasse pelo incidente de Silas. Cláudia fingiu não entender do que Jules estava falando, mas a princesa não se importou e exigiu saber por que ela tinha trazido o inimigo para dentro da sala de treinamento delas. Ernesta, animadíssima, disse que só queria conhecer a pessoa que tinha cortado suas marionetes em pedacinhos, confessando abertamente sua participação no incidente. Jules e Saya sacaram suas armas na mesma hora, mas Ernesta não se importou e continuou observando Ayato como se fosse uma cobaia de laboratório. Ao terminar, ela declarou que gostava dele, sussurrou no ouvido dele que as coisas não iam terminar bem na próxima vez, e ainda por cima beijou sua bochecha. Jules e Saya começaram a vibrar de raiva e ciúme, enquanto Ayato só ficava ali, confuso com tudo. Ernesta achou aquilo tudo hilário e foi se esconder atrás de Camila, que começou a se desculpar pelo comportamento da amiga, mas parou no meio da frase ao dar uma boa olhada na arma de Saya. Ela comentou que era bem peculiar e acertou corretamente quais eram seus componentes, mas logo depois começou a listar todos os defeitos, declarando que a arma era tão inútil quanto sua criadora. Saya exigiu, furiosa, que ela retirasse o comentário, mas Camila se recusou, porque o pai de Saya era considerado uma desgraça entre os engenheiros de Alicante. Ele fora expulso pelo grupo anos antes, e como líder da facção de engenharia, ela se recusava a reconhecer qualquer coisa criada por ele. Quando as coisas começaram a esquentar de verdade, Cláudia sugeriu que fossem embora, e Camila concordou plenamente. Só que Saya ainda insistia que Camila retirasse a acusação. Foi então que Ernesta aconselhou-a a desistir, dizendo que Camila não mudaria de ideia, a menos que fosse forçada a fazer isso. E a única maneira disso acontecer seria derrotando-a num duelo, mas Ernesta duvidava que ela tivesse alguma chance. Depois que elas saíram, Saya anunciou que também entraria no Festa da Fênix e queria Ayato como seu parceiro. Jules protestou na hora, dizendo que Ayato já era parceiro dela, mas a gnomo de jardim era muito burra para entender como funcionava uma parceria. Ela disse que Jules não tinha o direito de monopolizar Ayato para sempre. E enquanto as duas começaram a arrastá-lo cada uma para seu lado, Lester saiu de lá sentindo pena de Ayato. Enquanto isso, Ernesta e Camila já estavam do lado de fora, e Ernesta zoou Camila por ter provocado Saya daquele jeito. Camila disse que só estava sendo sincera, e então perguntou a Ernesta o que ela pensava sobre Ayato. Ela respondeu que queria observá-lo um pouco mais, e ficou feliz que sua presidente tivesse ajudado a organizar tudo para o festa. Isso fez Camila perguntar se ela estava planejando outra armação, e Ernesta não negou, deixando claro que estava determinada a alcançar seus objetivos. No dia seguinte, enquanto Ayato e Yabuki caminhavam para a aula, Yabuki soltou uma daquelas explicações gigantescas sobre Alicante e as facções da academia. Ele disse que a facção Feróvios era a mais influente de todas, e que era justamente a facção de Ernesta e Camila. Bem quando Ayato ia fazer alguma pergunta de acompanhamento, os dois foram interrompidos pelo som de um tapa. A que recebeu o tapa era Kirin, e o homem furioso do dia anterior era quem tinha aplicado o golpe, seu tio, Koichiro. Quando ele tentou bater nela de novo por ela ter respondido, Ayato interveio e perguntou se bater em garotas fazia ele se sentir poderoso. O homem disse que ele deveria cuidar da própria vida, já que estava apenas disciplinando a sobrinha.
mas Ayato se recusou a deixar passar. Vendo aquilo, Koichiro perguntou o nome dele e verificou o ranking da escola para saber sua posição. Quando percebeu que Ayato nem estava na lista, começou a menosprezá-lo, até descobrir que a Serveresta pertencia a ele. Ele então perguntou o que Ayato queria em troca, e Ayato disse que queria que ele jurasse nunca mais tocar num fio de cabelo de Kirin. Koichiro concordou, mas com a condição de que Ayato vencesse um duelo contra a própria Kirin. A garota protestou imediatamente, mas o tio não deu ouvidos, então ela não teve escolha além de aceitar. Enquanto ela iniciava o desafio, avisou Ayato que ele poderia recusar, mas ele se negou a fazer isso. Quando o duelo começou, Koichiro gritou para Kirin, avisando que ela não deixasse a espada tocar na Serveresta, porque a lâmina cortaria a dela ao meio. Kirin seguiu o conselho, e conforme lutava contra Ayato, admitiu que ele realmente sabia manejar uma espada. À medida que o combate esquentava, Jules chegou e quase perdeu a cabeça ao perceber que Ayato estava fazendo exatamente o que ela havia proibido. Ela imediatamente perguntou a Yabuki há quanto tempo a luta durava, e ele disse que já fazia cerca de 4 minutos. A preocupação dela dobrou na hora, porque Ayato estava quase sem combustível. Ele próprio sabia disso, então decidiu acelerar as coisas, mas no fim, perdeu para Kirin, que não pareceu nem um pouco satisfeita com a vitória. Ela se desculpou com Ayato e saiu correndo, e quando ele tentou segui-la, Jules o deteve. Ela apontou que ele estava à beira do colapso, e perguntou por que ele achou sensato duelar contra a aluna número 1 do ranking, deixando-o sem palavras. Poucos minutos depois, quando Koichiro e Kirin chegaram a um lugar mais reservado, o homem reclamou que ela demorara demais para terminar o duelo. Ela tentou se desculpar, mas o homem grosseiro a cortou, lembrando que a única coisa boa dela era seu espírito esportivo. Ele também a avisou para nunca esquecer que era graças a ele que ela estava no topo, alcançando gradualmente seus sonhos. Kirin só conseguiu responder, sim, senhor, mantendo a cabeça baixa como alguém cujo espírito já havia sido quebrado há muito tempo. Enquanto isso, Jules, que tinha jurado não ser capaz de homem nenhum, entrou na área comum onde Ayato descansava e atirou uma toalha na cara dele, irritada. Ayato explicou que precisara aceitar o duelo, mas, surpreendentemente, Jules nem estava mais brava por isso. Ela estava furiosa porque Koichiro tratava Kirin como uma ferramenta e disse que teria dado uma lição nele se cruzasse com aquele tipo de madrasta má saída de conto de fadas. Além disso, ela ficou levemente desapontada de Ayato ter perdido o duelo, porque aquilo lhe daria esperanças de que ela também poderia chegar ao topo algum dia. Antes de Ayato chegar, Kirin e Cláudia eram as únicas que ela nunca conseguira derrotar, já que ocupavam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar. Ayato se surpreendeu ao descobrir que Cláudia estava tão alto no ranking, e Jules pediu que ele não se deixasse enganar pela aparência da garota. Cláudia usava o Pandora Orgalux, que permitia ver até 10 segundos no futuro. Por isso, ela nunca perdera uma luta. Só que, no caso de Kirin, música, a garota não usava nenhum Orgalux, e nem era uma estrega como Jules, capaz de controlar um elemento. Ela estava na escola há apenas 3 meses e conquistara o primeiro lugar usando apenas sua espada japonesa. Seu talento bruto era exatamente o que Cláudia não queria subestimar. Então, disse a Ayato que precisariam repensar a estratégia se quisessem ir longe no festa. Ela também pediu que ele conseguisse um novo distintivo, já que Kirin tinha destruído o antigo dele para vencer o duelo. Então, no dia seguinte, ele foi procurar Cláudia. A presidente do conselho estava na piscina, e vê-la de maiô fez o garoto se sentir bem quente por dentro. Depois de entregar seu novo distintivo, ela comentou que tinha se surpreendido ao saber que ele duelara contra Kirin. Só que ela sabia que Koichiro era o culpado por tudo, e disse que o homem sempre tinha sido problemático. Ele usava sua posição como olheiro de talentos da academia para colocar Kirin lá dentro, e vinha explorando ela por causa do desejo de conseguir uma cadeira no conselho executivo da academia. Ayato sentiu pena de Kirin, mas Cláudia disse que não valia a pena, porque acreditava que a garota tinha suas próprias razões para seguir os planos de Koichiro. Só que, infelizmente para o homem, seus esforços eram completamente em vão, já que ele nunca atenderia, e jamais atenderia, aos critérios para conseguir a promoção que queria. Curioso, Ayato perguntou como ela sabia disso, e Cláudia revelou que sua mãe era uma das executivas. Mais tarde, quando Ayato voltou para seu dormitório, se surpreendeu ao encontrar Kirin esperando por ele, então a levou até a sala de recepção. Lá, ela agradeceu por ele ter se posicionado a favor dela, e Ayato disse que apenas fizera a coisa certa. Ele então se levantou para abrir a porta, só para descobrir que Yabuki e outros garotos estavam escutando a conversa inteirinha do lado de fora. Então, ele decidiu escoltar Kirin de volta ao dormitório dela. Mas a garota ficou nervosa o caminho todo, já que ele era o primeiro garoto, sem parentesco nenhum, com quem ela caminhava sozinha. Quando ela mencionou que seu pai era muito rígido, Ayato comentou que aquele rigor se refletia no estilo de espada dele, o que a surpreendeu. Ela não esperava que ele soubesse quem era seu pai. Só que Ayato, de certa forma, também era um espadachim, e o pai dela era uma verdadeira lenda entre os mestres da espada. A empolgação de Kirin cresceu ao ouvir aquilo, e ela apontou que ele havia usado um estilo específico de espada durante o duelo deles.
Ao perceber que estava, digamos, surtando de ela se desculpou, mas Ayato só riu, porque entendia perfeitamente aquela sensação. Isso a fez se sentir confortável o suficiente para admitir que acreditava não ser nada sem sua espada. Ayato discordou completamente, mas a garota já tinha ouvido tantos discursos de ódio de Koichiro que realmente acreditava ser apenas outra Sakura qualquer, sem talento. De repente, ele se lembrou de algo que ela dissera durante o duelo, então perguntou pelo que ela estava lutando. E Kirin respondeu que era para salvar o pai. Ayato ainda achava que aquilo não era motivo suficiente para ela se tornar o bilhete de acesso de Koichiro rumo ao topo. Kirin o defendeu, dizendo que ele era, literalmente, seu messias, mesmo o homem odiando Genestela com todas as forças. A conversa então mudou de rumo para o treino, e Kirin revelou que Koichiro a proibira de treinar com qualquer outra pessoa, principalmente os do Page One. Ayato então disse que ela poderia treinar com ele nas manhãs, já que ele nem estava classificado ainda, e Kirin entrou em pânico. A ideia de ficar sozinha com um garoto sem parentesco nem parecia um escândalo completo, mas ela não conseguia deixar aquela oportunidade passar, então concordou. Pouco depois de se despedirem, Saya, a ninja autodidata, caiu de repente de uma árvore e colocou Ayato num mata-leão. Ela perguntou com qual garota ele tinha estado conversando, mas Ayato não conseguia responder, já que ela literalmente estava tirando o ar dele. Ao perceber isso, ela soltou e se desculpou por ter se empolgado demais. Então ele perguntou por que ela estava, de tudo, escondida numa árvore. Saya explicou que estava procurando por ele para saber se tinha mudado de ideia sobre ser sua parceira no festa. Ayato se desculpou, dizendo que continuava com Jules, então Saya finalmente desistiu. Mesmo assim, ela não desistiu de descobrir com quem ele tinha estado conversando antes. Então, ele revelou que era com Kirin. Isso fez a garota dizer que ele estava sempre rodeado de garotas com melancias enormes, e era por isso que ele já não se importava mais com ela. Ayato disse que aquilo era mentira, e revelou que ela e Kirin eram parecidas em certo sentido, já que ambas estavam na academia querendo ajudar seus respectivos pais. Dias depois, enquanto Ayato e Kirin treinavam, Ernesta e Camila observavam tudo pelo monitor. Pela conversa das duas, ficava claro que elas sabiam que algo estava prestes a acontecer, mas escolheram não intervir, por motivos puramente egoístas. Bem nesse instante, a névoa em volta de Ayato e Kirin aumentou, e quando os dois chegaram a um trecho do caminho, viram placas indicando que estava fechado. No momento seguinte, foram cercados por monstros que se regeneravam a cada golpe recebido. Kirin deduziu rapidamente que destruir os núcleos deles acabaria com o problema. Mas depois que os outros viram um dos colegas cair, todos fugiram correndo. Ayato então pegou um dos núcleos destruídos e percebeu que era sintético, o que o convenceu de que a Alecanto estava por trás daquele ataque. Nesse instante, os monstros voltaram e começaram a disparar bolas de fogo contra os dois. Isso fez a estrada rachar, e Ayato caiu, levando Kirin junto com ele quando ela tentou ajudá-lo. Ernesta ficou desapontada com como as coisas terminaram e perguntou a Camila se aquilo era realmente tudo o que a facção rival conseguia fazer. Camila respondeu que os monstros não eram a única coisa que tinham beijado, e a animação de Ernesta voltou com força total. Enquanto isso, Ayato e Kirin estavam presos numa reserva de água subterrânea, e ele se desculpou por ter arrastado a garota para dentro daquela confusão toda. Kirin se agarrava a ele para não afundar. Então, quando ele comentou sobre como o lugar era grande, ela achou que ele estava falando de outra coisa, digamos, mais avantajada. Ayato tentou explicar que ela tinha entendido tudo errado, mas foi interrompido quando um dragão marinho surgiu do nada e tentou atacá-los. Ayato segurou Kirin enquanto lutava contra o monstro, mas ela suplicou que ele a esquecesse ali mesmo, porque não conseguia suportar a ideia de mais alguém se sacrificando por alguém como ela. Parecia que algo tinha acontecido quando ela era mais jovem, mas ela ainda não estava pronta para contar a história. Então, Ayato só a confortou, dizendo que conseguiria resolver a situação e que ela não deveria falar mal de si mesma daquele jeito. Depois que ela se calmou, ele cortou uma das vigas de pedra e pediu que ela ficasse ali, bem na hora em que o dragão veio à superfície de novo. Ayato então perguntou a Kirin se ela conseguia sentir o núcleo do monstro, e ela disse que o núcleo parecia estar se movendo. Por causa disso, Ayato decidiu ir com tudo, já que a Cerveresta conseguia lidar com todo o seu prana. Kirin ficou impressionada ao vê-lo liberar poder, e mais ainda quando ele derrubou o monstro com um único golpe. Só que, infelizmente, ele pagou o preço por aquilo. As correntes de contenção de Haruka se ativaram e o apertaram até ele desmaiar. Mais tarde, enquanto esperavam as roupas secarem, Ayato explicou a situação toda para Kirin, e ela perguntou por que ele se dispunha a se incomodar tanto para lutar. Ayato disse que era porque tinha alguém para proteger, e ela achou que ele estava falando de Jules. Ela também assumiu que ele tinha sentimentos românticos pela princesa, mas Ayato negou como se a vida dele dependesse daquilo. Ele então perguntou de que ela precisava salvar o pai, e ela revelou que ele estava preso por ter eliminado um homem que a mantivera como hostage num café, alguns anos antes. O incidente foi claramente legítima defesa, mas como o pai dela era um Genestela, ele foi acusado de assassinato. Koichiro tinha prometido tirar seu pai da prisão em troca da obediência dela, e ela concordou sem pensar duas vezes.
Ayato não acreditava que Koichiro fosse a única saída para o pai dela, e garantiu a Kirin que, independentemente da decisão que ela tomasse, ela nunca estaria sozinha. As palavras dele fizeram Kirin se sentir aquecida por dentro, e ela contou que seu pai também costumava afagar sua cabeça sempre. Bem nesse momento, um farol de busca iluminou os dois, e as equipes de resgate começaram a trabalhar para tirá-los de lá. Mais tarde naquele dia, Kirin se encontrou com Koichiro, que disse que estava preocupado com ela. Só que, na verdade, ele estava preocupado em ter perdido sua carta na manga, não com o bem-estar dela. Ele também disse que ela não deveria mais se associar com Ayato para não acabar envolvida em outra confusão com Alecante. Mas ela recusou. Foi a primeira vez que ela se rebelou contra ele desde que haviam feito aquele acordo. Mas ela não se importava mais. Enfurecido, Koichiro a atingiu e disse que ela não era nada sem ele, mas Kirin apontou que era exatamente o contrário. Quando ele tentou bater nela de novo, ela o deteve e disse que a aliança deles estava terminada. Enquanto ela começava a se afastar, o homem, desesperado, tentou fazê-la se sentir culpada para voltar, mas Kirin estava, de verdade, completamente farta. Ela então foi encontrar Ayato e pediu que ele duelasse com ela, dizendo que aquilo era sua forma de marcar sua liberdade, e ele concordou. Jules assistia da cabine de observação ao lado de Cláudia, Saya, Lester e Yabuki, reclamando de como Cláudia estava fazendo um escândalo enorme daquele duelo. Cláudia mandou ela parar de choramingar, e Saya disse que Ayato não perderia para Kirin de novo. Isso levou Lester a perguntar se Ayato tinha algum plano em mente, já que tinha pedido de empréstimo uma arma Lux comum dele. Ao ouvir isso, Yabuki disse que também havia dado uma arma Lux a Ayato, o que despertou a curiosidade de todo mundo. Nesse instante, o duelo começou, e diferente da primeira vez, Ayato mostrou domínio completo com a espada. Ele também exibiu técnicas com lança e espada curta, e bem quando Kirin achou que tinha vencido, ele trocou de estratégia para uma luta de agarra. O movimento surpresa deixou Kirin sem reação, e no fim, Ayato foi declarado o vencedor. Mais tarde, enquanto Jules e Saya parabenizavam Ayato no vestiário, Cláudia apareceu acompanhada de Kirin. A garota mais jovem perguntou timidamente se poderia treinar com Ayato e Jules, e Saya disse que sim, podia. Jules reagiu na hora, dizendo que a pirralha nem fazia parte oficial do time. Mas Saya nem se importou, já que estava invadindo as sessões deles todos os dias mesmo. Ayato então disse a Kirin que ela era livre para se juntar a eles, contanto que a bagunça de discussões desnecessárias não a incomodasse, e ela ficou super feliz. Bem nesse momento, Koichiro começou a bater na porta, exigindo que Kirin saísse para enfrentá-lo. Com a permissão dela, Ayato deixou Koichiro entrar, e ele não perdeu tempo em repreendê-la por ter perdido o duelo. Quando ele tentou arrastá-la pelo braço, ela empurrou a mão dele e disse que não seguia mais suas ordens. Isso fez ele perder a paciência de vez, e ele tentou dar um soco nela, mas Ayato pegou seu punho no ar e mandou ele cair fora dali. Diante disso, Koichiro começou a se fazer de vítima, já que ele não era um Genestela, e ainda ameaçou Kirin, dizendo que faria o pai dela apodrecer na prisão se ela não voltasse. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Cláudia o interrompeu e ameaçou colocar a mãe dela na linha do telefone. Koichiro não disse mais nenhuma palavra depois disso, e ao se virar para ir embora, Kirin agradeceu por ele tê-la levado até o Asterisk e matriculado em Seidukan. Obviamente ele não respondeu, mas não importava, porque ela finalmente estava livre, e depois de enxugar as lágrimas, Kirin agradeceu a Ayato. Enquanto conversavam, Saya os observava sem expressão nenhuma, sem dizer uma palavra. Música. Enquanto isso, em Alecan, alguns alunos foram derrotados numa partida de treino contra as novas marionetes de Ernesta, e ela disse a Camila que aquilo garantia a vitória delas no festa. Ela também abriu uma filmagem roubada da luta de Ayato contra o dragão, dizendo que finalmente tinha todos os dados que precisava. Camila a elogiou por manipular a situação a seu favor, e Ernesta se encheu de orgulho, se curvando como se estivesse diante de uma plateia invisível. Naquela noite, Saya se aproximou de Kirin e pediu que fossem parceiras no festa, já que tinham os mesmos objetivos. Kirin concordou, e já no dia seguinte começaram a treinar juntas. Só que, mesmo sendo boas, elas não se comparavam a Ayato e Jules, o que deixava Saya frustrada. Mais tarde, no mesmo dia, Ayato foi abordado no refeitório por uma aluna que queria um autógrafo, e ele deu de bom grado. Depois que ela saiu, uma Jules irritada perguntou se ele achava que era o Henry Carville da vida, e Saya disse que ele era um bobo por distribuir autógrafos daquele jeito. Yabuki logo veio defender o amigão, dizendo que não era todo dia que um aluno sem ranking nenhum tomava o primeiro lugar. Ele também apontou que Jules já tivera seu momento de fama quando alcançou o Page One, mas que aquilo não durou, porque ela congelou todo mundo ao redor. Jules argumentou que aquilo tinha sido a melhor decisão que já tomou, e depois mostrou a Ayato um leilão online em andamento pelo autógrafo que ele acabara de assinar. Ao ver o choque dele, Música Yabuki explicou que era algo que os alunos faziam para conseguir uma renda extra, e Saya disse que ele não precisava se preocupar, porque seus verdadeiros fãs estavam na torcida por ele.
Kirin disse que ela era uma dessas fãs, o que levou Jules a perguntar se ela continuaria torcendo depois que ficassem frente a frente no festa. Saya respondeu que dariam o máximo de si, porque sabiam exatamente pelo que estavam lutando. Sem papas na língua, Jules apontou que Saya e Kirin talvez não fossem tão bem, já que o time delas tinha se formado há pouco tempo. Então, Saya lembrou que ela e Ayato também eram parceiros novos. Ayato assumiu a conversa rapidinho para evitar uma discussão, dizendo que Saya e Kirin só precisavam melhorar o trabalho em equipe. Saya levou o conselho a sério e anunciou que ela e Kirin trabalhariam na conexão delas no dia seguinte. Ela falou aquilo com tanta confiança, mas quando as duas se encontraram no dia seguinte, se afundaram num mar de vergonha e sem jeito. Nenhuma das duas jamais tinha iniciado uma amizade antes. Então, depois de muito pensar, Música Saya sugeriu que fizessem o que Kirin quisesse. Kirin não conseguia pensar em nada que a interessasse. Então, no fim, combinaram de ir às compras procurar um presente de aniversário para o pai de Saya. Kirin sugeriu algumas coisas que achava interessantes, mas Saya não considerou nenhuma adequada. Então, tiveram que parar e pensar melhor. Kirin pediu que Saya lhe contasse sobre o pai dela, na esperança de que isso ajudasse a encontrar algo. Saya disse que seu pai era um cientista louco no nível Hang, que dava uma arma nova para a filha todo aniversário, desde que ela aprendera a apertar o gatilho. De repente, uma ideia surgiu na cabeça dela, então puxou um mapa e pediu que Kirin a ajudasse a chegar até o lugar. A viagem não foi longa, mas Kirin ficou preocupada quando percebeu que a loja estava numa parte bem suspeita da cidade. Saya garantiu que tudo ficaria bem, e entrou direto para verificar o lugar, que era uma loja de armas Lux usadas. Também vendiam coisas ilegais, mas Saya não estava interessada naquilo, e apenas olhou as armas expostas. Logo, avistou uma que fez seus olhos brilharem como fogos de artifício, e depois de confirmar que o gerador original ainda estava dentro, disse que ficaria com aquela. Kirin ficou aliviada por não precisarem passar mais tempo naquele lugar, mas enquanto se afastavam, perguntou por que Saya tinha escolhido justamente aquela arma. Saya explicou que o pai poderia usar o gerador para o próprio trabalho, e Kirin ficou aliviada ao entender que tinham encontrado o presente perfeito. Saya então disse que queria retribuir o favor, então Kirin perguntou se ela poderia lhe ensinar a nadar. Saya não era exatamente uma sereia, mas era uma nadadora bem decente. Depois, na piscina, ela perguntou por que Kirin não tinha pedido para Ayato ser seu treinador de natação. Kirin entrou em pânico na hora, e depois de quase se afogar, admitiu que queria aprender em segredo, porque esperava que ele ficasse orgulhoso quando descobrisse que ela sabia nadar. Saya disse que ela era corajosa, e se afastou para buscar bebidas para as duas, instruindo Kirin a continuar praticando. A garota obedeceu, mas acabou se chocando, sem querer, com uma garota chamada Violet, que estava relaxando numa boia, com fones de ouvido. Ao voltar à superfície, Kirin se desculpou pelo erro, mas Violet recusou a desculpa e a desafiou para um duelo. Só que, ao perceber quem Kirin era, ela se calmou e admitiu que talvez tivesse exagerado um pouco. Ela então perguntou por que Kirin não tinha parado ao vê-la, e Kirin admitiu que estava aprendendo a nadar, o que fez a garota rir. Enquanto começava a falar de cima para baixo com ela, foi atingida de repente na cabeça por uma boia que Saya tinha arremessado e ficou furiosa. Ela exigiu saber quem era Saya, e ao descobrir que ela não tinha ranking, decidiu desafiá-la para um duelo só para se exibir. Violet ocupava o 305º lugar na academia dela, mas Saya não se importou nem um pouco e a derrotou facilmente com um único tiro da sua arma de raio Lux enorme. Mais tarde, enquanto Saya e Kirin curtiam as bebidas, Saya disse a Kirin que ela precisava criar uma espinha dorsal, digamos assim. Ela tinha visto como Kirin ficava tímida quando Violet a rebaixava, e Kirin admitiu que anos ouvindo o tio destruíram sua confiança. Saya garantiu que Koichiro estava errado sobre ela e insistiu que ela deveria ter mais orgulho de si mesma. Kirin prometeu tentar, e então perguntou por que Saya a tinha escolhido como parceira. Saya respondeu que era porque ela praticava o mesmo estilo de espada que Ayato, o que a tornava confiável. Aquele momento, aparentemente insignificante, foi exatamente o que as garotas precisavam. E no treino seguinte, Ayato e Jules notaram que elas estavam muito mais sincronizadas. Ayato então disse a Jules que os dois também precisavam elevar o nível se quisessem vencer. Naquela noite, Yabuki se encontrou com Cláudia em sua sala e discutiram os confrontos do Festa da Fênix. Havia um total de 256 duplas, então a dupla de Ayato e Jules não estava no mesmo grupo que a de Saya e Kirin. A única chance de se enfrentarem seria na final, se ambas as duplas chegassem até lá. Só que Cláudia disse que as coisas não seriam fáceis, por causa das marionetes de Alecant e de Irene, a lutadora insana que a LeWolf tinha inscrito. Ela estava sentadinha, tranquila, numa das salas disciplinares da LeWolf, e Dirk a visitou junto de sua assistente, Corona, para informá-la sobre sua participação no Festa da Fênix. O único motivo dele para inscrevê-la era para que ela eliminasse Ayato, já que ele temia que a Cerveresta viesse a se tornar um problema no futuro. Irene achou divertido o fato de Dirk finalmente ter medo de alguma coisa, mas ficou séria de repente e perguntou se ele havia mantido a promessa de proteger a irmã dela. Dirk garantiu que sim, que tinha cumprido a palavra.
Então Irene disse que aceitaria a tarefa, sendo liberada imediatamente depois disso. Alguns dias depois, a cerimônia de abertura do Festa da Fênix foi realizada, e o presidente do Festa fez seu discurso. Só que Ayato e Jules quase não deram atenção ao que ele estava dizendo, até Ayato notar que o cara sorria de forma suspeita, olhando bem para ele. Foi só por um instante, e então ele anunciou que as regras tinham sido alteradas para permitir marionetes nas partidas. Ele jurou que a mudança não tinha sido feita para beneficiar um grupo específico, mas Ayato e seus amigos sabiam que ele estava mentindo mais que Pinóquio. Quanto ao público, só estava interessado na emoção de assistir ao Festa, então aplaudiu com força quando ele encerrou o discurso. Mais tarde, enquanto os alunos se deslocavam para suas respectivas arenas, Ayato avistou Lester e Randy e correu para convidá-los para almoçar. Lester recusou, dizendo que não tinha interesse em ser seu amiguinho, e antes de sair, avisou Ayato para não perder até que se enfrentassem. Nesse instante, Saya abraçou Ayato de repente, surgindo do nada, enquanto Kirin apresentava o bento que preparara com a ajuda dela. Julie se surpreendeu que Saya soubesse se virar na cozinha, e a pirralha disse que havia muitas coisas que ela não sabia sobre ela. Depois de verificar o conteúdo da caixinha, Ayato afagou a cabeça de Kirin, elogiando o trabalho, e Saya insistiu que ele fizesse o mesmo com ela. Isso deixou Jules vermelha de ciúmes, então ela sugeriu que fossem para a sala de espera comer. Depois da refeição, todos se sintonizaram na primeira partida do dia, e enquanto os comentaristas tagarelavam sem parar, Kirin perguntou sobre os primeiros adversários de Ayato e Jules. Eles eram da Academia Gerard Wood e estavam classificados em 4º e 31º lugar, mas Ayato prometeu não subestimá-los. Logo depois, ele e Jules foram chamados para sua partida, e quando anunciaram que ele havia destronado a número 1 de Seidukan e assumido seu lugar, a torcida foi à loucura. Isso o deixou um pouco nervoso, mas ele relaxou depois que Jules assumiu a liderança e ele apenas seguiu o fluxo dela. Quando a buzina tocou, Jules se afastou, deixando Ayato fazer o show de destravar sua habilidade e liberar seu poder. Ele então correu contra os adversários com velocidade de raio e destruiu os distintivos deles antes que percebessem o que estava acontecendo. A arena inteira ficou em silêncio absoluto por alguns segundos, antes de explodir em gritos por causa do novo recorde insano. No caminho de volta para a entrevista pós-jogo, Jules elogiou Ayato por ter seguido o plano, mas o avisou para não dizer nada que pudesse revelar a estratégia real deles. Depois da entrevista, Jules se sentou na sala de espera, reclamando de como a mídia era formada por tubarões implacáveis. Quando comparou os repórteres com o jornal de Seidukan, Yabuki agradeceu, mas ela deixou claro que aquilo não tinha sido um elogio. Ele então revelou que tinha tentado conseguir informações exclusivas sobre as marionetes de Alicante, mas foi mandado embora, então precisava da ajuda deles para conseguir entrar e assistir à partida ao vivo. Todo mundo na arena tinha sentimentos confusos sobre ver as marionetes de Alicante em ação, mas esses sentimentos rapidamente se transformaram em surpresa, quando descobriram que Ernesta tinha liberado todas as informações sobre suas criações. Camila não ficou nada feliz com a decisão, mas Ernesta disse que era a única forma de parar as acusações de trapaça que estavam circulando. Ela também estava confiante de que aquilo não os faria perder, e Camila disse que era melhor ela estar certa. Na arena, a dupla da Lewolf se sentiu insultada por Alicante, já que estavam sendo usados como cobaias, e aquele sentimento só cresceu quando o boneco masculino, Ardi, disse que daria a eles 1 minuto de vantagem. De repente, Música, a parceira de Ardi, Rimsey, deu um tiro na cabeça dele e o chamou de idiota por se atrever a agir de forma honrada, já que ele nem era humano. Mesmo assim, ela não retirou a proposta e pediu aos adversários que usassem o tempo com sabedoria. Um dos rapazes riu, mas depois correu para atacar as marionetes com seu golpe em espiral chamado Boreas. Só que a barreira 360 de Ardi tornou aquilo impossível. O rapaz gritou para o parceiro que lutava contra Rimsey para mudar de estratégia, mas ficou chocado ao ver que os tiros dele estavam sendo repelidos com facilidade. Sem escolha, ele decidiu liberar poder total, mas ainda não foi suficiente para derrubar Ardi, e ele acabou se esgotando. Então, quando os 60 segundos terminaram, Ardi e Rimsey venceram sem nenhuma resistência real de nenhum dos dois adversários. Enquanto todos aplaudiam as marionetes, Ayato e seus amigos, especialmente Saya, só ficaram olhando em choque absoluto. Mais tarde, Saya reviu o clipe da partida de Alicante e disse que a barreira de Ardi ia se tornar um problema e tanto. Jules concordou, dizendo que seria preciso uma força enorme para passar por ela. Música. Bem nesse momento, o pai de Saya ligou e começou a comentar, empolgadíssimo, sobre como a partida tinha sido épica. Ele estava em pleno modo nerd geek até ouvir a voz de Ayato e começar a falar diretamente com ele. De repente, se lembrou do verdadeiro motivo da ligação e contou a Saya que tinha enviado uma arma nova para ela, mas avisou que ela precisava ir até a alfândega buscar, já que ainda não tinha chegado. Ele estava preocupado que ela não voltasse a tempo para a partida, mas Saya garantiu que daria tempo, então ele pediu que ela não fosse perder de jeito nenhum. Depois da ligação, Saya saiu com Kirin, e Yabuki também saiu de fininho para tentar se infiltrar na entrevista pós-jogo de Ardi e Rimsey. Quanto a Ayato e Jules, decidiram usar o tempo livre para treinar.
Enquanto isso, as marionetes se encontraram com Ernesta e receberam seus elogios. Mas Rimsey derrubou Ardy de repente, sentindo que ele tinha desrespeitado a criadora deles. Ela só o deixou se levantar quando Ernesta pediu, o que fez ele questionar por que a marionete feminina parecia ter poder sobre ele. Ernesta explicou que a tinha programado para ser superior a ele, porque mulheres deveriam estar no comando. Ela então começou a guiá-los até a sala de espera, sentindo-se orgulhosa por não ter revelado que Rimsey era, na verdade, o limitador de Ardy. Mais tarde, naquele dia, Ayato e Julius tentaram bater o limite de velocidade para chegar à partida a tempo, mas sabiam que não conseguiriam. Então, Ayato disse que ligaria antecipadamente para avisar os organizadores que chegariam atrasados. De repente, ouviram uma comoção, e quando foram checar, encontraram Irene no centro de uma briga de rua. Depois de derrubar os adversários, os curiosos que se juntaram começaram a aplaudir, mas ela respondeu de mau humor, dizendo que não estava ali para entreter ninguém. De repente, ela notou Ayato e se aproximou dele, mas Julius se meteu no meio, exigindo saber o que ela queria com ele. Irene respondeu que aquilo não era da conta dela, mas Julius garantiu que era sim. Ela então apontou que a briga em que Irene tinha se envolvido poderia causar problemas para ela, mas a Bárbara discordou completamente. Ela alegou legítima defesa, e quando Julius se recusou a recuar, ela ficou intrigada com a princesa e a desafiou para um duelo. Ela nem esperou pela resposta de Julius antes de ativar sua arma Lux e tentar atacá-la, mas Julius e Ayato saíram do caminho a tempo. Irene sorriu com aquilo, elogiando os reflexos rápidos da dupla. Só que no instante seguinte, sua irmã Priscila apareceu e começou a repreender Irene por perturbar a ordem pública. Irene entrou em pânico na hora, mas não conseguiu se explicar de jeito nenhum. Priscila então se desculpou em nome dela, e também obrigou Irene a se desculpar formalmente antes de levá-la embora. Assim que as duas ficaram fora de alcance de audição, Julius abriu o arquivo que tinha sobre Priscila, mas a única informação disponível era que ela era a parceira de Irene no festa. Ayato não deu muita importância àquilo, porque estava mais interessado em saber por que Julius tinha provocado Irene daquele jeito. Julius explicou que só queria confirmar sua suspeita de que Irene tinha outro motivo, além da simples curiosidade, para se aproximar dele. Enquanto ela tentava descobrir qual era esse motivo, receberam uma ligação avisando que a partida de Saya e Kirin estava prestes a começar. Na arena, um dos comentaristas confundiu Saya com Kirin, já que ela era tão simples e pé no chão, e a garota se sentiu ofendida. Mas na verdade, ela estava fazendo bico porque Ayato ainda não tinha chegado. Kirin garantiu que ele chegaria em breve e disse que precisavam focar toda a atenção nos adversários, que eram muito habilidosos em artes marciais. Saya não se importou nem um pouco e pediu que Kirin escolhesse um dos garotos para duelar, mas ela disse que não fazia diferença para ela. Quando a buzina tocou, os dois lados correram um contra o outro, e em poucos segundos, Saya derrotou seu adversário, mesmo ele achando que tinha a vantagem. Quanto a Saya, ela trocou golpes com seu adversário por mais um tempo, usando sua arma enorme como uma espada improvisada. Ela conseguiu empurrar o rapaz para trás, e quando a oportunidade surgiu, carregou a arma e o derrubou com um tiro, garantindo a vitória da dupla. Mais tarde, enquanto tomavam banho pela vitória, Saya explicou as especificações de sua nova arma para Kirin. Mas a garota perguntou como ela conseguia lutar como uma espadachim, mesmo usando uma arma de fogo. Saya revelou que era boa em copiar o que via, e que Ayato também tinha lhe ensinado umas coisinhas. Quando terminou o banho, ela saiu andando sem pegar uma toalha, e enquanto Kirin ia buscar uma para ela, Saya tentou descobrir como o milkshake de Kirin atraía tantos garotos para o quintal. A garota mais jovem se defendeu bem e ficou aliviada quando receberam uma notificação por vídeo avisando que Julius e Ayato estavam na porta. Ela pediu que esperassem enquanto se vestiam, mas Saya abriu a porta e exibiu orgulhosa seu corpo completamente nu quando a dupla entrou. A pobre Kirin ficou tão chocada que deixou a toalha cair e gritou de vergonha. 5 dias depois, a segunda rodada do festa começou com a partida de Ayato e Julius contra umas garotas mágicas de segunda categoria. Dessa vez, foi Julius quem lutou usando suas chamas a seu favor. Graças a isso, as duas garotas caíram como dominós em poucos minutos de partida, garantindo a Ayato e Julius sua segunda vitória. A próxima partida foi entre o time de Lester e o time de Irene, e a estratégia deles era prolongar o confronto o máximo possível. Aparentemente, a arma Lux de Irene drenava o prana e a energia de quem a usava, e eles esperavam usar isso a seu favor. Só que, infelizmente, Irene viu através da estratégia deles e atacou Randy primeiro, usando a habilidade gravitacional da sua arma. Quando Lester tentou intervir, ela o derrubou sem nem suar e voltou a focar toda a atenção em Randy. Depois que ele desmaiou pela pressão, Lester tentou vingá-lo e conseguiu derrubar Irene. Só que, infelizmente, aquele foi seu maior erro, porque a garota levou aquilo para o lado pessoal e decidiu mostrar quem era a mamãe da situação. Só que ela precisava recarregar as energias e, para surpresa de todos, começou a beber o sangue de Priscila como uma vampira de filme. Era o preço que ela pagava por usar sua Lux. E a parte boa era que Priscila tinha habilidades regenerativas, então não se machucava de verdade.
Irene também se curou no processo, e como bônus extra, sua força aumentou. Então, quando ela atacou Lester, ele sentiu o peso absurdo daquele poder e foi forçado a se dar por vencido, só para se salvar. Mais tarde, Cláudia parabenizou Ayato por chegar à final, e ele agradeceu. Só que ele disse que não seria fácil vencer, já que todos os finalistas eram formidáveis. Cláudia o garantiu que ele ficaria bem, então apoiou a cabeça no ombro dele e disse que estava feliz por finalmente ter conseguido um tempo sozinha com ele. O garoto, completamente perdido, não sabia como reagir, e bem quando ela começou a avançar sobre ele, foi salvo por uma ligação de Kirin. Ela informou que tinha perdido Saya de vista, e quando ligou para a garota, ela disse que nem sabia onde estava. Ayato pediu que ela não se preocupasse, já que ele mesmo procuraria por Saya, mas Cláudia não ficou feliz, e deixou isso bem claro. Ele se desculpou, dizendo que precisava ir, e saiu correndo para encontrar a gnomo perdida. Durante a busca, encontrou Priscila, que estava sendo perseguida por alguns capangas, e acabou ajudando-a. Enquanto se escondiam, Priscila explicou que os capangas eram de um cassino próximo, onde Irene havia causado problemas. Quando ela mencionou que Irene estava a caminho para buscá-la, Ayato percebeu que estava entrando numa confusão colossal. E estava certo, porque no instante em que Irene chegou, parecia pronta para rasgá-lo e começou a praguejar contra ele. Felizmente, Priscila o defendeu e explicou à irmã, cabeça quente, que Ayato tinha salvado ela mesma das pessoas que a perseguiam. Foi preciso muita conversa para convencer Irene a se calmar, mas ela conseguiu. E Ayato agradeceu aos deuses do roteiro por terem poupado sua vida. Música. O único problema era que Irene acreditava que Ayato tinha, por coincidência, cruzado com Priscila naquele beco. Naquele momento, Karen ligou avisando que tinha encontrado Saya. E depois de desligarem, Ayato explicou como tinha acabado parando naquele beco. Irene então o agradeceu por ter salvado Priscila e jurou retribuir sua bondade antes da partida deles, porque odiava ficar em dívida com qualquer um. O fato de estarem prestes a se enfrentar foi uma surpresa para Ayato, mas não para Irene. Naquela noite, Irene invadiu a sala de Dirk e exigiu saber o que ele estava fazendo enquanto a irmã dela era perseguida. O rapaz tranquilo disse que algumas machucaduras não fariam mal a Priscila, já que ela tinha habilidades regenerativas, mas isso só deixou Irene ainda mais furiosa. Ela tentou atacá-lo, mas uma força invisível bloqueou seu golpe, obrigando-a a ficar em alerta. Dirk era protegido por um grupo de elite conhecido como os Gatos, então ela exigiu saber por que os Gatos, que deveriam estar protegendo Priscila, não tinham feito o trabalho deles. Dirk alegou que era porque Ayato tinha intervindo, lembrando-a de que os gatos eram treinados para operar nas sombras. Irene aceitou a explicação, e depois que saiu, Dirk pediu a Corona que fizesse uma leitura do resultado da partida. Corona obedeceu e disse que a garota venceria, o que o deixou satisfeito. Então, ele pediu que ela ligasse para a vice-presidente. Depois, fez uma chamada para alguém chamado o Sétimo Olho Dourado. Enquanto isso, Ayato e Jules estavam na sala de treinamento, e ele contou a ela que Irene o tinha convidado para jantar, como forma de agradecimento por ter salvado Priscila. Jules ficou irritada por ele ter aceitado o convite, e o lembrou que as irmãs eram suas adversárias na final. No que dependia dela, aquele convite podia muito bem ser desculpa para machucá-lo, então ela insistiu em acompanhá-lo. Quando chegaram ao apartamento, Priscila os recebeu e pediu que ficassem confortáveis enquanto terminava de cozinhar. Irene foi bem menos receptiva, e depois que a dupla se sentou de frente para ela, apontou que não tinha convidado Jules. A princesa disse que tinha se autoconvidado, só para vigiar Ayato, caso Irene tentasse machucá-lo. Irene perguntou se ela era a mãe dele por acaso, o que deu início a uma disputa de indiretas entre as duas. Só que aquilo não durou muito, porque Priscila trouxe a comida. Irene tentou se servir na hora, mas a irmã não deixou, porque ela estava sendo mal educada. Assim que Ayato e Jules começaram a comer, Irene fez o mesmo, e parecia muito feliz com aquilo. Só que comer também a deixou um pouco relaxada demais, e ela deixou escapar que estava apostando porque estava endividada. Curiosa, Jules perguntou por que ela não esperava usar o dinheiro do prêmio do Festa da Fênix, e Priscila imediatamente se retirou da conversa. Irene então explicou aos convidados que seu credor era Dirk, e que, como parte do acordo entre eles, ela não podia participar de festas nem pagá-lo com qualquer dinheiro de premiação que recebesse. A primeira parte daquela afirmação não fez sentido nenhum para Ayato e Jules, já que Irene, no momento, estava participando do Festa da Fênix. Irene então admitiu que fora Dirk quem a inscrevera no torneio, porque ele queria que ela se livrasse de Ayato e da sua Cerveresta. Ela disse que só revelou a verdade porque devia a Ayato o resgate de Priscila, e explicou que, pela reação de Dirk à Cerveresta, ela tinha certeza de que ele já havia testemunhado o poder da arma em primeira mão. Ayato congelou ao ouvir aquilo, já que parecia confirmar que Haruka tinha sido a antiga portadora da Cerveresta. Bem nesse momento, Priscila voltou com a sobremesa, e o clima se animou instantaneamente, pelo menos para Irene. Um pouco depois, Priscila acompanhou Ayato e Jules até a saída, se desculpando por toda a confusão que a irmã tinha causado. Jules, curiosa, perguntou por que ela deixava Irene tratá-la como um banco de sangue.
e ela disse que era porque queria ser útil para ela. Só que admitiu que tinha medo da pessoa em que Irene se transformava quando usava a arma. Ouvir isso deixou Hayato ainda mais curioso sobre o Orgalux de Irene. Então, quando voltou para a escola, foi procurar Cláudia para perguntar sobre o assunto. Só que, música, ela estava completamente adormecida. E quando ele tentou acordá-la, ela o atacou, forçando-o a desviar dos golpes e evitar ser esfaqueado. Felizmente, ela despertou alguns segundos depois e se desculpou rapidamente pelo que sua versão dormindo tinha tentado fazer. Hayato assumiu a culpa, dizendo que fora erro dele por aparecer sem avisar e tentar acordá-la daquele jeito. Ele então perguntou se era normal ela se transformar numa assassina dormindo sempre que descansava, e Cláudia disse que só contaria se ele se juntasse ao time dela para o Festa Grifo. Hayato não tinha motivo para recusar. Então Cláudia revelou que se transformar numa versão Chucky durante o sono era um reflexo involuntário. A verdade era que ela sonhava com sua própria morte todas as noites. Era o preço de usar seu Orgalux, e ela já tinha revivido a própria morte pelo menos 1.200 vezes desde que se tornara compatível com a arma. Aquela revelação preocupou Hayato, mas Cláudia jurou que estava bem, já que estava mais do que acostumada com isso. Escolhendo confiar nela, Hayato finalmente perguntou sobre a arma de Irene, e Cláudia contou que ela era capaz de manipular a mente de quem a usava. Isso explicava por que Irene sempre agia como uma psicopata quando segurava aquilo, e não era nada bom. De fato, naquele exato momento, Irene estava em outro lugar, encarando a lua, depois de se livrar dos capangas que perseguiram Priscila naquele dia. Seu olhar distante era ela relembrando algo que havia acontecido anos antes. Tinha havido uma guerra, e Priscila fora esmagada por destroços em queda. Mas quando Irene correu até o centro de tratamento, encontrou a irmã vivinha e bem. A habilidade regenerativa dela tinha se manifestado curando-a, e o governo ficou extremamente interessado naquele poder. Eles ofereceram dinheiro aos pais em troca de Priscila, mas Irene agarrou a irmã e fugiu com ela. Foi durante esse período que conheceram Dirk, e a primeira coisa que ele fez foi entregar-lhe o Orgalux. Depois que a arma a aceitou, Dirk pediu que Irene dissesse qualquer coisa que quisesse em troca, e foi assim que fecharam o acordo entre eles. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.